Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, 24 de julho de 2024, sejam todos bem-vindos. E hoje, meus amigos, é dia de vazamento, sim, vazamento, eu explico. Lembram do meu vídeo de segunda-feira, no qual eu dizia que Biden tinha explodido uma granada dentro do Partido Democrata? Pois é, não é por estar na minha presença, mas eu estava certo. Biden, sim, jogou uma granada dentro do Partido Democrata ao indicar Kamala Harris como candidata natural do partido ao pleito contra Donald Trump em novembro. Porque isso afetava diretamente três alas importantes do partido, como lembrei no vídeo de segunda-feira. A dos mais marxistas, liderados por Barack Hussein Obama, e de gente importante como Nancy Pelosi e Chuck Schumer, o senador do poderoso estado de Nova York, e nenhum deles queria Kamala Harris. Aliás, menos ainda Biden, porque é preciso lembrar que Biden e Kamala Harris se odiavam, ou melhor, se odeiam até hoje, não é? Nas prévias do partido, antes de Biden assumir a presidência, Kamala Harris chegou a chamá-lo de racista. É um perigo para a democracia, um racista, entre outras cositas. Então havia um grande rancor, mas Biden a indicou. Agora vejam só, vazamento, hoje é um dia de muitos vazamentos. O prestigioso PJ Media disse que três coisas importantes vazaram sobre Kamala Harris, capaz de criar ainda mais alvoroço no tumultuado Partido Democrata ou na tumultuada política norte-americana. Eu disse ontem que haveria calmaria por pelo menos 2 semanas, quem sabe até um mês, mas eu estava enganado. As facas começaram a brandir já hoje, nessa quarta-feira, ou melhor, ontem, terça-feira, enquanto eu otimistamente dizia que haveria um pouco de calmaria. Não haverá. Bem, vamos aos vazamentos. O primeiro vazamento importante vem lá de Delaware. Vazamento entre muitas aspas. É aquela história, vamos deixar vazar, né? Pois é. Biden disse a seus assessores mais próximos no final de semana, em Delaware, o seguinte, que ele estava pensando sim em abandonar a corrida eleitoral. Cumpriria seus últimos dias de mandato, mas não disputaria o próximo pleito. Ele só não tinha abdicado da corrida por medo de Kamala Harris, por medo que o partido acabasse indicando a sua vice. De quem, repito, ele não gosta nem um pouco. Pois é. Mas então, por que não o fez? Por medo. Por que o fez agora? Vingancinha, claro. Bem, porque isso vazou. Porque foi do interesse dos assessores mais próximos de Biden, de seus conselheiros e sua família, de que sim, um pouco mais de gasolina no incêndio neste momento, porque afinal trata-se realmente de uma vingança. Então, recapitulando, Biden queria ter abandonado antes a corrida eleitoral, mas não o fez para não, digamos, dar chance a Kamala Harris. Mas fez agora, quando ele, digamos, ficou realmente muito incomodado com as críticas que recebeu depois do debate. O debate foi uma espécie de último prego no caixão, né? Então, teve também o caso de Barack Hussein Obama o tirando do palco em Los Angeles. Lembram? Eu dei essa informação aqui, inclusive com o vídeo. Tudo isso fez com que o ressentimento de Biden só aumentasse e ele acabasse indicando Kamala Harris para que depois, então, o Partido Democrata brigasse internamente. Outro vazamento para complicar a situação de Kamala Harris. Seus assessores não ficam muito tempo com o contrato assinado na equipe de Kamala Harris. Essa é uma denúncia que vazou também.
Ou seja, ninguém comentava muito como era a vida dentro do gabinete de Kamala Harris na Casa Branca. Agora saiu a notícia de que era um inferno. Por quê? Porque Kamala Harris, acreditem ou não, tratava rispidamente todos os seus assessores, mas pior do que isso, de quando em quando ela os interrogava. Os interrogava com muita agressividade, aliás. Bastava um de seus assessores ir para o lado leste da Casa Branca e pronto, ele era recebido com olhares furiosos e ficava muito tempo na salinha de Harris, prestando contas do que tinha falado, do que tinha ouvido e assim por diante. Tanto é que ninguém aguentou muito tempo nesses 3 anos e meio de Kamala Harris na vice-presidência. Muita gente vazou de sua equipe. Houve uma grande rotatividade entre os seus servidores. Ninguém aguentava o tratamento recebido pela vice-presidente. Outro vazamento, esse mais importante. Gente da equipe de Kamala Harris diz o seguinte, que ela tinha muito medo de aceitar tarefas oficiais como vice-presidente se não fosse em público controlado, ou em ambiente, melhor dizendo, em ambiente controlado com um público dócil. Isso vazou da equipe de Kamala Harris. Ela só participa de eventos oficiais se for em ambiente controlado. Primeiro porque ela tem muita insegurança sobre questões políticas, geopolíticas, de fronteira, racial, e enfim, tudo mais, não é? E segundo que ela não lida bem com as críticas. Então, só ambiente controlado. Pois é. É claro que esses vazamentos são propositais, justamente para minar o caminho de Kamala Harris, que está empolgada, está acreditando que será ela mesma a representar o partido no pleito de novembro, mas definitivamente não será, porque o campo realmente, meus queridos amigos, está para lá de minado. Agora, vejam que interessante. Pior do que tudo para Kamala Harris é que tem muito doador que está, digamos assim, apoiando a candidatura de Kamala Harris na frente das câmeras, mas por trás está dizendo, não, eu não vou dar dinheiro, não. Isso quem levantou foi a poderosa Bloomberg. Vejam só, a classe de doadores que ajudou a tirar Biden da chapa não está necessariamente do lado de Kamala Harris. Isso também é matéria do PJ. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, grandes doadores democratas querem uma disputa aberta, não uma coroação. E agora, pelo menos um grande doador não vai arrecadar fundo para Harris. Trata-se de John Morgan, grande doador do Partido Democrata. Ele disse, abre aspas, você não tem que estar entusiasmado ou torcendo por uma nomeação política para pedir dinheiro a amigos. Eu não sou nenhum dos dois, nem entusiasmado, nem estou pedindo dinheiro para os amigos. Agora é a vez dos outros, como se ele estivesse dizendo, vocês aí que se virem, querem a Kamala, então virem-se, pois é. Nessa mesma linha, só que com, digamos assim, um pouco mais de rancor, está a ala bem marxista do Partido Democrata, ligada diretamente a Barack Hussein Obama, o Black Lives Matter, né? Os marxistas que de quando em quando tocam o terror na América. Portland, quem eu diga, não é? Pois é, o Black Lives Matter lançou uma nota oficial dizendo que, peraí, como assim empurrar Kamala para cima de nós? Diz a nota oficial do grupo, abre aspas, após as primárias em que milhões de eleitores negros se manifestaram, após um desempenho ruim no debate, as elites do Partido Democrata, entenda-se aqui os globalistas, e doadores bilionários intimidaram Joe Biden para fora da disputa.
Em partes é verdade, mas não foram bem os globalistas que intimidaram Biden para fora da disputa. Foram eles próprios, a ala mais ligada aí a Barack Hussein Obama. Claro que eles, como bons marxistas, jamais farão um meia-culpa, mas estão abrindo o bico. Olha, pressionaram o velho até que o velho saiu, só que ele nos empurrou alguém que nós não queremos. Presta atenção, continua a nota. Pedimos que o Comitê de Regras crie um processo que permita a participação pública no processo de nomeação, não apenas uma nomeação por delegados do partido. Nós, o povo, é que devemos dizer se queremos Kamala Harris ou não. É mais ou menos isso que diz a nota. Continua a nota. O cenário político atual é sem precedentes, com o presidente Biden se afastando de uma maneira nunca vista antes. Este momento exige uma ação decisiva para proteger a integridade da nossa democracia e as vozes dos eleitores negros. Blá, 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 blá. Mais um pedacinho. Agora, as elites do Partido Democrata e os doadores bilionários estão tentando manipular os eleitores negros ao ungir Kamala Harris e um vice-presidente desconhecido porque ela ainda não escolheu o vice, como a nova chapa democrata sem uma votação primária pública. E para terminar, diz o Black Lives Matter, não temos ideia da posição de Kamala Harris sobre essas questões, agora que ela assumiu o lugar de Joe Biden, e não temos ideia do histórico do seu possível vice-presidente, porque ainda nem sabemos quem é. Ou seja, falando em nome de todos os negros da América, o Black Lives Matter está dizendo o seguinte, olha, nós não queremos Kamala Harris, ela foi empurrada por Biden, porque Biden, na verdade, está se vingando de nós. Não, eles não dizem isso abertamente, claro, mas é o que se entende. Não queremos ela, porque afinal não gostamos dela. Claro que tudo isso evidencia que existe uma guerra hoje no Partido Democrata, depois que Biden jogou a tal granada na salinha do partido. Pois é, uma guerra entre os marxistas radicais e os globalistas. A esse propósito, o The Wall Street Journal fez hoje uma advertência aos republicanos, lembrando o comentário de um ex-presidente norte-americano, o senhor Herbert Hoover, em relação à traição que Hitler tinha feito a Stalin, o seu companheiro de ditadura na Segunda Guerra Mundial. Ao virar as costas para Stalin e entrar na Rússia com suas tropas, Adolf Hitler, na verdade, estava dividindo a esquerda, e foi exatamente isso que Herbert Hoover lembrou. Ele disse o seguinte: a guerra fratricida entre Hitler e Stalin está enfraquecendo diariamente ambos os ditadores. Portanto, nós não temos nada a ver com isso. Deixa que briguem. Pois é. Esse é um alerta, então, para os republicanos, feito pelo Wall Street Journal. Olha, eles estão lá, não é? Se digladiando. Não temos nada com isso. Deixa brigar, pois é? Bem, eu disse ontem que Donald Trump realmente deve estar preocupado, porque, afinal, já não pode confiar no serviço secreto, no FBI, na CIA para a sua segurança, porque, afinal, a sua candidatura, mexe diretamente com os interesses da indústria militar, da estrutura toda que se montou na guerra da Ucrânia, não é? E também, evidentemente, com os interesses globalistas maiores. São grandes inimigos por trás de Donald Trump e, portanto, Trump não pode confiar muito em ninguém, não é mesmo? Pois é. Vejam só a matéria de hoje da NBC News. O ex-presidente Trump planeja parar de realizar comícios ao ar livre, como aquele em que foi baleado durante a tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia. Isso de acordo com duas fontes familiarizadas com as operações de sua campanha.
As fontes disseram que os planos atuais serão realizar comícios em ambientes fechados, mas também disseram que é possível que Trump participe de eventos menores ao ar livre ou comícios maiores em instalações onde as entradas são mais totalmente controladas e não há problemas com terrenos altos nas proximidades, como estádios, por exemplo. Porta-vozes da campanha de Trump e do serviço secreto não responderam a esta matéria, a essa reportagem da NBC News. Mas supõe-se sim, então, que Donald Trump realmente esteja muito preocupado com novos atentados. Bem, mais uma matéria aqui que merece destaque. Essa foi publicada pelo Conservative Treehouse. Diz o seguinte: na ausência do Comitê de Segurança Interna da Câmara de hoje é ontem, essa matéria é de ontem, o deputado Eli Crane lançou uma bomba. Ele disse o seguinte, que existem provas de que a casa de Thomas Crockett foi revistada e limpa. Até mesmo talheres foram removidos antes da chegada das unidades investigativas ao local. E aí, por quem? Quem do serviço secreto foi lá e fez uma limpeza geral na casa do atirador Thomas Crockett? Bem, ainda não foi respondido, mas está lançado aí mais uma bomba no caso do atentado a Donald Trump. A cada dia que passa, claro, essas agências de segurança, o Serviço Secreto, a FBI, a CIA, estão mais assustados ou mais preocupados, porque, de fato, já o momento em que um presidente hoje sofre um atentado é muito diferente daquele momento John Kennedy, por exemplo. Hoje as coisas são levantadas com muito mais rapidez, né? Por falar em muito mais rapidez, a Fox News publicou um novo vídeo com outro ângulo do atirador. Esse que vocês estão vendo aí, eu não posso mostrar o vídeo por direitos autorais, claro, mas então aqui o público filmando o momento em que Thomas Crockett lança vários disparos contra Trump e o público em geral. Pois é. Muito bem. Temos mais alguma informação aqui relevante? Temos sim. Vejam só. Essa é de cair o queixo. A Yahoo News deu com exclusividade uma nota da Reuters ontem. Exclusivo. Kamala Harris passa Donald Trump nas intenções de votos. Ela teria hoje 44% dos votos contra 42% de Donald Trump. A pergunta que fica é a seguinte: será que tem gente que ainda acredita nessas coisas? Será que existe pelo menos uma pessoa que acredita nesse tipo de informação? Fica a dúvida, né? Ou melhor, fica a pergunta. Bem, por falar em Kamala Harris com 44% das intenções de votos, ela fez ontem o seu primeiro grande comício como líder nas intenções de votos. E Hal Turner, a equipe de Hal Turner, estava lá para registrar tudo. E aqui então ele publica o maravilhoso comício de Kamala Harris. Vejam só pelas fotos. Olha só, esse é o ginásio onde Kamala Harris fez o seu comício. Como vocês podem ver, deve ter mais de 50 pessoas, né? Pois é. E abaixo, então, Hal Turner coloca uma imagem de um comício de Donald Trump, o segundo nas pesquisas, né? Pois é, vejam a diferença. De fato, por essas imagens, sim, podemos acreditar que Kamala Harris está bem na frente, não é não? Já ouvimos essa história antes, né? Pois é. Bem, por falar em história, uma história de terror está tomando conta do Palácio Miraflores, na Venezuela.
Quanto mais nos aproximamos do pleito, mais desesperado fica Maduro, dizem as más línguas. Só que lá em Londres, a banca de apostas está bombando, está a todo vapor. Todo mundo quer apostar onde Maduro encontrará refúgio, abrigo, asilo político depois do pleito. Tem gente dizendo que ele pode até vir para... Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até mais, se Deus quiser.